Olá, seja bem-vindo de volta, eu sou Alessio Rissato e no vídeo de hoje eu preparei um vídeo com 30 dicas de After Effects para quem está começando ou não. Qualquer dúvida, me chama no Instagram que eu vou adorar conversar contigo. Vamos pro vídeo? Quando nós temos vários objetos e a gente quer copiar as propriedades de um para os outros, você vai selecionar as opções e ao invés de copiar normal, você vai utilizar a opção para copiar mantendo as propriedades e links. Daí, quando colar nos outros objetos, olha o que acontece. Ele vai manter tudo que foi feito nesse. Porém, toda vez que eu mexer nesse primeiro objeto aqui, ele vai alterar para todos os outros. Então, qualquer cor que eu botar aqui, ele vai alterar lá. A mesma coisa funciona para todas as outras opções que foram copiadas. Também funciona para o texto. Eu quero copiar a opção de rotação. Daí eu venho, clico em copiar propriedades como link, colo nos objetos que eu vou querer, dando um Ctrl V, e agora toda e qualquer rotação que eu fizer, ele vai estar tranquilo e repetir nas outras. O After, assim como o Photoshop e o Illustrator, ele trabalha com Blend Modes. E quando nós temos uma textura que a gente simplesmente quer aplicar nela, eu posso dizer para o After que onde for branco vai ser eliminado e eu vou exibir apenas as áreas em preto. Para isso, eu só preciso vir aqui em normal e mudar para Multiply. Caso você precise alterar isso aqui, fazer o inverso, em vez de Multiply, você vai trocar para Screen. Multiply, tudo que é preto fica visível, o Screen, tudo que é branco fica visível. Ainda utilizando essa parte de texturas, temos uma ferramenta, uma função que é muito interessante. Quando nós temos um objeto, por exemplo, esse aqui, que é um shape, e daí nós temos toda uma transparência aqui atrás, eu posso utilizá-lo como máscara de uma simples forma, clicando na textura e dizendo para ele dentro do painel de Modes, clicar nesse botãozinho bem aqui. Olha o que acontece. Toda vez ele já vai utilizar como alfa o que for transparente no fundo. Você pode utilizar um objeto e dizer para ele que ele vai funcionar como uma máscara. Então, dentro da blindagem, a gente vai escolher a opção de Stencil Alpha. A primeira, ele vai utilizar o objeto que você tem, que no caso esse objeto 2 aqui, e ele vai fazer uma interseção entre os dois objetos, porém mantendo a aparência do objeto principal, certo? Caso você queira fazer o inverso, é bem simples também. Só que ao invés de usar Stencil Alpha, vou deixar aqui normal, você vai pegar aqui, olha, e vai usar o Silhouette Alpha, que vai acontecer a mesma coisa, porém o inverso. Então você pode utilizar isso para fazer inúmeras animações. Toda vez que eu vou criar um novo shape, clico no centro e arrasto. Usando a seta para cima do teclado, se eu quiser manter também proporcional, eu aperto a tecla Shift e daí posso usar também o Ctrl para fazer do jeito que eu quiser o meu shape. Também funciona para os shapes de canto arredondado, de polígono e de estrela. Toda vez que eu tenho um objeto importado do Illustrator, por exemplo, eu vou aumentar esse objeto. Porém, a gente consegue notar que esse objeto perde qualidade. Ele perde porque eu preciso dizer para ele manter as propriedades. Daí, quando eu clico nesse objeto, você pode aumentar e diminuir o tamanho que quiser, que ele vai manter todo o padrãozinho. Toda vez que a gente tem vários objetos que já tem uma animação feita aqui, e caso eu queira movê-los para cima e para baixo, eu posso fazer de duas formas. Posso selecionar todas as características de posição e ao invés de clicar e arrastar, eu vou clicar segurando nos pontinhos. Ó. Onde eu levar, ele vai aceitar. Particularmente eu uso pouco, eu prefiro fazer da seguinte maneira. Venho aqui em Layer, New, Null, daí eu conecto os dois objetos ao Null. Daí onde eu quiser levar o Null, ele vai manter e eu não vou precisar mexer em mais nada. É muito mais fácil e mais prático. Quando você tiver pouco espaço, uma função é utilizar a tecla Tilde do teclado. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai maximizar o painel. Então, se você estiver no painel de Effect, ele vai lá. Se você estiver no painel de Preview, ele vai te mostrar. Então, facilita muito o trabalho para quando você tem telas pequenas. Quando a gente está trabalhando com composições, a gente tem a opção de fazer um Trim Comp, ou seja, eu tenho o meu objeto aqui, porém ele terminou aqui. Então eu não preciso desse espaço. Daí eu posso simplesmente arrastar o Work Area para cá e ao invés de vir aqui e diminuir e botar o tempo que está lá, é bem mais fácil você clicar com o botão direito e clicar na opção Trim Comp to Work Area. Ele vai permanecer
toda certinha, bonitinha. Outro recurso interessante é o seguinte: às vezes nós temos uma composição que está com um tamanho diferente e eu preciso deixar ela num tamanho específico. Basta eu vir nesse recurso bem aqui, Region of Interest, seleciono a área que eu quero, tá? Inclusive isso funciona para preview também. E daí eu venho em Composition e Crop Complete Region of Interest. Ele vai fazer o crop certinho e manter a sua composição do tamanho que você selecionou. Eu preciso que esse objeto rotacione de acordo com essa rotação. Então o que eu preciso fazer é selecionar os dois, abrir aqui a rotação apertando R e nesse layer do quadrado eu vou utilizar esse segundo pick whip, que está referente à rotação, e vou localizar com a rotação desse layer. Então agora tudo que esse aqui fizer, o outro vai utilizar da mesma maneira. Quando você tem um shape e você precisa fazer uma máscara, diferente de fazer um desenho que ele vai apenas adicionar ao shape, uma forma muito prática de se fazer isso, selecionando o objeto que você quiser, e daí, ao invés de usar como shape, você vai usar como máscara. Então, a partir de agora, tudo que fizer será utilizado normalmente como máscara, e você pode aproveitar isso para usar todas as funções que a máscara tem, inclusive trabalhar com animações, alguma coisa do tipo. Quando você tem um objeto onde você precisa modificar ou o preenchimento ou o contorno, na maioria das vezes as pessoas utilizam um método tradicional, que é vindo aqui no preenchimento e selecionando qual deles é mais interessante. Porém, uma forma mais conveniente e fácil de fazer isso é segurando a tecla Alt e clicando no preenchimento. Daí você vai alternando entre esses que já existem. A mesma coisa também funciona para o Stroke. No After Effects, você tem a possibilidade de ligar e desligar alguns controles. Entre eles, esse controle de visibilidade é bem interessante quando você está trabalhando com máscaras. Às vezes a gente não quer mexer nas máscaras, nos pontos, então nós podemos só desligá-lo e ligá-lo ou verificar se a opção de Show Layer Controls está locada. Daí você não vai ter mais acesso, você vai mexer no objeto normalmente, mas não vai ter mais acesso. Para ligar novamente, basta vir em Window Show Layer Controls e habilitar ou não a visibilidade das máscaras. A característica principal dessa ferramenta é você poder ter um antes e depois para saber qual dos dois ficou melhor, dos três ficou melhor. Para isso, basta fazer o seguinte: você vai organizar sua cena de acordo com acha que tem que ficar interessante. Feito isso, a gente vem aqui no logo de câmera e tira um snapshot. Daí eu posso fazer alguma alteração, posso tirar esse layer, posso reajustar isso aqui de novo, e se eu quiser comparar com o anterior, basta eu apertar no olhinho, segurar, aperte e segura, ele vai me mostrar um snapshot, ou eu posso simplesmente apertar a tecla F5. Daí ele vai me mostrar do mesmo jeito. Outro recurso que eu uso todos os dias no After é esse aqui. Às vezes a gente está trabalhando com uma logo, algum tipo de arquivo, algo do tipo, né? E eu preciso saber onde esse material está no meu projeto. Daí eu posso simplesmente clicar em cima dele, venho aqui em revelar e depois revelar no projeto. Daí ele vai me mostrar exatamente onde está o arquivo. O After tem uma forma muito simples de se trocar arquivos. Quando eu tenho um arquivo desse, por exemplo, onde eu tenho ele aqui e tenho um reflexo, se eu quiser trocar esse arquivo por um outro arquivo, basta eu selecionar os dois, certo? Posso pedir para revelar aqui primeiro também, para saber onde é que ele está. Eu já sei que é o Artboard 5 e digamos que eu queira trocar pelo Artboard 4. Eu preciso apenas manter a tecla Alt pressionada, clico no Artboard 4 e arrasto acima dos objetos que estão selecionados. O único detalhe é o seguinte: se você trocar por arquivo que tenha um tamanho diferente, vai ter que fazer o ajuste novamente das propriedades das posições. O After aceita tranquilamente você fazer divisões e subtrações. Então, por exemplo, se eu preciso ter esse vídeo com a metade de 1920, basta eu botar a barrinha dividido por 2 e dar um tab, que ele já vai fazer o cálculo automaticamente para a gente. Quando eu tenho um arquivo ou algum objeto, eu posso fazer de forma automática que ele cresça para cá ou que ele cresça para cá, ocupando toda a composição. Para isso, basta eu vir em Transform, clico no objeto, clico em Transform, depois venho em Fit to Comp Width. O que ele vai fazer? Ele vai alongar o meu objeto até completar a composição perfeitamente. A outra opção, ele faz a mesma coisa, só que ao invés
para os lados, ele vai fazer para cima e para baixo. Quando eu tenho uma animação, eu posso fazer o reverso dessa animação. Para isso, eu tenho várias formas de fazer. Uma delas é a seguinte: você vem em Time, depois clica em Time Reverse Layer. Daí, ele vai modificar começo para o final. Então, ele faz literalmente um reverso. Uma outra forma que tem de se fazer isso também é a seguinte: você vem aqui no objeto, Time, coloca Enable Time Remapping. Daí, basta selecionar os dois pontos de entrada e saída e clicar no Time Reverse Keyframe. Ele faz o mesmo processo. Temos como colocar marcas nos objetos e temos como colocar na timeline. Para a timeline, basta você clicar aqui no cantinho e arrastar essa marca para o canto. E para o objeto, você pode simplesmente colocá-la usando um atalho, o asterisco no número, no teclado numérico, ou vir aqui em Layer, Marks e adiciona a marca. Eu posso acrescentar informações para facilitar no meu dia. Clicando duas vezes nela, eu posso dizer o que eu quero para ela. Vamos botar aqui inserir texto. Posso logo trocar a cor também para amarelo. Quando eu der OK, ele já vai colocar o textinho em cima. Caso eu tenha um espaço definido, eu posso apenas clicar com Alt e arrastar. Daí eu posso delimitar até onde ela começa e até onde ela termina. Como eu estou usando esses keyframes, basta selecionar todos, aperta a tecla Alt e daí, olha, eu clico no último keyframe. Com isso eu consigo deixar mais lenta ou mais rápido. Isso serve também se você quiser fazer só nesses três últimos, só nos dois primeiros, enfim. Aí vai de acordo com a necessidade da sua animação. O After tem como a gente pular de um keyframe a outro sem precisar estar ou clicando ou achando, adivinhando. Para isso, basta você apertar a tecla K, ele vai para os keyframes da frente, ou a tecla J, ele volta nos keyframes anteriores. Quando nós temos uma composição com muitos layers, às vezes torna-se inviável estar trabalhando, principalmente quando você tem uma composição muito grande e uma tela pequena. Tá? Uma forma que a gente pode encontrar para reduzir esse aparato visual é o seguinte: você seleciona todo mundo que quer que fique visível, mas não quer que apareça na timeline, e daí você vai marcar essa opçãozinha bem aqui. Você escolhe os layers que vão ser ativados e depois escolhe ativar a composição. Na composição, daí o que vai acontecer? Os layers continuam aqui, porém eles não estarão mais visíveis, o que deixa muito mais limpo e mais tranquilo de se trabalhar. Caso você queira voltar novamente, basta clicar novamente ou selecionar alguns layers que você não quer que desapareçam. Por exemplo, esse aqui, e eu vou clicar novamente, então só fica quem você quer. Eu posso selecionar objetos, trabalhá-los por grupos, e também selecioná-los por grupos. Então, digamos que eu tenha esses três objetos aqui, clicar aqui do ladinho e escolher uma cor. Feito isso, eu também posso pegar outros objetos e também marcar a mesma cor. Quando eu estiver trabalhando, eu não vou precisar novamente fazer seleção de um por um. Basta eu clicar no cantinho e mandar selecionar todo o grupo de labels. Então ele vai selecionar todo mundo, daí eu posso fazer o tipo de alteração que eu quiser e vai ser bem mais fácil. Vou botar aqui a cor, pronto. Precisou, clicou novamente em Layer Group. Quando eu quiser utilizar algo que atinja toda a composição, eu vou criar um novo layer de ajuste. Daí, tudo que eu fizer nesse layer de ajuste de efeitos, como por exemplo, eu vou transformar isso aqui com um tritone. Então, onde tiver meu layer de ajuste, ele vai estar atuando sobre toda a composição. Então, se eu duplicar ele mais lá na frente, olha, eu fico normal, depois volto de novo. Então, todos os ajustes que você fizer no layer, ele serve para todo mundo. De vez em quando acontecem umas coisas estranhas, e agora você vai entender o porquê. Eu vou fazer uma cópia desse arquivo. Se eu copiar e colar, ele vai copiar tranquilamente o meu objeto. Porém, às vezes ocorre de fazer isso aqui. Olha só, eu copiei o objeto e ele perdeu a ordem de quem estava em cima, de quem estava embaixo. Isso acontece porque o After tem duas formas de se copiar. Você pode escolher se você vai utilizar a ordem normal, a sequência que você está utilizando aqui, ou se você fizer o contrário, ele vai copiar o contrário. Então, se eu começar de cima para baixo, Ctrl C, Ctrl V, ele vai manter a minha cópia, porém, se eu começar de baixo para cima, ele vai
fazer exatamente o contrário. Então, toda vez que você copiar, verifica qual a ordem de seleção que você está fazendo nos seus layers. Você pode observar que toda vez que a gente cria um novo shape, ele sempre vai ficar com um ponto de ancoragem centralizado por padrão no After. Porém, a gente tem como modificar isso aqui vindo em Edit, Preferências. Dentro de Preferências, você vai utilizar essa opçãozinha bem aqui, Center Anchor Point in the New Shape Layers. Feito isso, toda vez que você criar um novo shape agora, o que vai acontecer? Ele já jogou para o centro, já jogou para o centro. Se o arquivo que veio do Photoshop estiver para edição, né, e o texto não tiver sido convertido em curva, uma forma que a gente pode fazer é utilizar o After e converter esses layers aqui para texto do After. Assim você consegue fazer animações mais sofisticadas e mais complexas. Daí, basta vir em Layer, Create e converter para texto editável. Daí, você só precisa animar de acordo com a necessidade do job. Se eu tiver bem aqui e der um Ctrl+C, Ctrl+V, ele sempre vai colar ao começo da composição. Uma forma muito prática de resolver, eu quero copiar, colar bem aqui. Seleciono, Ctrl+C e para colar você vai apertar Ctrl+Alt+V. Daí ele vai exatamente colar no ponto onde você deixou a sua agulha de tempo. Eu preciso renderizar apenas daqui para cá a minha composição. Eu vou selecionar os layers que eu quero que sejam renderizados e vou apertar Ctrl+Alt+B. Daí ele já vai gerar uma área de seleção apenas nos layers que a gente selecionou. Agora você pode ou fazer um Trim Comp ou renderizar, que ele vai renderizar apenas a Work Area. Geralmente, quando você trabalha com animação tradicional, a gente trabalha com frames. E o timecode do After, ele geralmente vem numérico. Você pode transformar apenas apertando o botão Ctrl do teclado e clicando em cima. Daí ele já muda para frames. Então, toda vez que eu passar aqui, eu já vou saber se eu estou trabalhando em frames. Caso eu precise voltar para números, eu clico Ctrl novamente. Eu posso resetar por padrão essas configurações. Eu posso simplesmente digitar aqui, que é o que todo mundo já sabe, mas eu também tenho a possibilidade de clicar 2 vezes na setinha, ele vai resetar para os 100. Se eu clicar 2 vezes na rotação, ele vai resetar para 0. E para finalizar, nós podemos utilizar réguas no After. Se você clicar e arrastar, clica com o botão direito, eu consigo editar a posição. Então eu posso dizer para ele que esta posição aqui, ela vai ter 200 pixels, e a outra também vai ter 200 pixels. Com isso, eu tenho uma régua milimetricamente onde você quiser e posso agora, olha, trazer os meus layers e alinhar da forma que for melhor. Caso você queira alinhar ou não os layers pelas réguas, basta vir aqui em View e verificar se está ligado o Snap to Guides. Bem, essas foram as 30 dicas que eu separei no vídeo de hoje para você que está começando. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar esse like, se inscreve no canal e vai ser um prazer te ter sempre por aqui. Até o próximo vídeo!